Só gravando, né? Tranquilo. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Pois é, vamos dar continuidade para o nosso trabalho, né, de aulas virtuais, raciocínio lógico. Nossa última aula foi sobre princípio fundamental da contagem e nós estávamos trabalhando o princípio fundamental da contagem sendo aplicado na possibilidade de construção de números a partir de algarismos, né? Hoje a gente vai dar continuidade a esse trabalho ainda, essa última aula sobre o princípio fundamental da contagem, só que hoje nós vamos resolver questões relacionadas a senhas, a códigos, a outras formas, né, de construção do princípio fundamental da contagem, tá? Eu selecionei algumas questões, vocês vão tentar responder, a gente vai analisando cada uma, tá? Vendo quais são os, né, onde entra o princípio fundamental da contagem em cada uma. E aí eu vou agora compartilhar a tela, vou deixar de muita conversa, mas antes só deixar claro logo, se você quiser, para você gostar do vídeo, você curtir, compartilhar, comentar, né? E outra coisa também importante é que se você tiver interesse em ter um assunto, né, que a gente possa trabalhar aqui, você deixa bem aí, aqui tem do lado tem meu WhatsApp, você pode mandar mensagem pedindo, né, qual é o assunto que você quer que eu dê a aula aqui, e também você pode solicitar aulas online por esse WhatsApp, se a gente puder encaixar, né, para ter, com certeza também você vai poder, inclusive, fazer parte do nosso grupo de aulas, né? A gente tem esses conteúdos. A minha página do YouTube está aparecendo, também está a fotinha aí aparecendo, né? E sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela para a gente poder dar início, né, ao trabalho, beleza? Vou compartilhar aqui a tela. Lembrando que agora nós vamos resolver questões onde a gente trabalha muito a questão das senhas, dos códigos, tá? Coloquei aqui agora, tá aqui, né? Então, princípio fundamental da contagem. E aí a gente agora tá lidando aqui com senhas, né? Códigos, números e outros. Essa parte aqui de números, né? A gente trabalhou isso aqui, tá? Na aula passada, onde a gente construía os números a partir de tais algarismos, as possibilidades de construções de números. Hoje a gente vai dar um pouco de ênfase aqui nas senhas, nos códigos e em outros, tá? Lembrando que aqui está meu zap, você pode mandar mensagens, né, dar sugestões, assuntos que você precise, e aqui está uma fotinha do meu canal, porque essa aula irá para o YouTube, beleza? Então vamos começar aqui resolvendo a nossa primeira questão, né? A primeira questão que fala o seguinte: Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem, né? E ela só lembra que escolherá algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Tá? Então aqui, ó, essa questão, vou dar aqui a cor, essa questão ela envolve uma coisa, um item chamado senha. Ó, tá? Você já sabe que a gente falou das questões dos números, mas agora a gente está falando da questão das senhas, né? E aí a gente vai tomar um certo cuidadinho na hora de a gente resolver as senhas e eu vou já explicar o porquê. O primeiro detalhe que você vai ter é você usar o famoso método do tracinho, aquele método normal. A senha tem 3 algarismos, então você vai botar aqui, ó, 3 tracinhos, tá? Se tem 3 algarismos, são 3 tracinhos. E aí você vai lembrar o seguinte, eu vou ter que me lembrar, porque a questão só diz assim, lembra que escolherá algarismos distintos. Os algarismos de que ela está falando são aqueles algarismos convencionais que nós já conhecemos. Deixa eu só mudar aqui, que eu esqueci de mudar o pincel de novo. Como sempre, né? Certo. A gente só tem os algarismos normais, os algarismos indo-arábicos que nós usamos. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quem? E 9.
Esses são os algarismos. Então, esses são os possíveis algarismos que ela pode usar. Então, quantas possibilidades, por exemplo, para cá, ó, ela tem de algarismos? Vamos pensar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Aí você pergunta assim, não, professor, peraí. Na aula passada, você falou que o zero a gente não pode colocar aqui. Você vai lembrar que o zero eu não vou colocar aqui quando eu estiver construindo números e não senhas. Na senha não há problema nenhum a gente analisar e colocar o zero aqui. Tá? Senha não tem nada a ver com isso. Senha, código, não tem problema. Apenas quando eu estiver tratando de números. Se eu estivesse construindo aqui números, o zero não poderia aparecer aqui, porque aí esse número só teria 2 algarismos. Mas no caso de senha, não tem problema nenhum. Aí você vai lembrar que a questão está dizendo que os algarismos, no caso, eles são o quê? Distintos. E se eles são distintos, eles não podem repetir. Então, se eu já usei um dos 10 algarismos aqui, aqui só vai me restar quanto? 9 algarismos. E se eu já usei um aqui e outro aqui, aqui só vai restar quanto? 8 algarismos. Pronto. Aí você vai fazer isso, ó, 10 vezes 9 vezes 8. Não tem muita dificuldade. 9 vezes 8 é 72. Então, vezes 10, o resultado vai ser 720. Pronto. Questão resolvida. Então, esse aqui é o segredo quando a gente estiver falando de senhas, de códigos, e aí a gente já estiver tratando de números. Números, a gente tem todo esse cuidado com relação a não botar o zero aqui, para que esses números não fiquem com 2 algarismos. Né? Digamos que eu tivesse que construir aqui os números. Ó, eu ia botar aqui 3 tracinhos. Se fosse números que eu tivesse construído de 3 algarismos, eu já teria o cuidado de não colocar 10 aqui, somente 9. Por quê, professor? Porque eu não poderia botar o 0. Mas aí aqui eu já poderia botar os 10. E aqui também eu já poderia botar os 10. Porque não há problema nenhum aqui em colocar o 0. Somente aqui. Ó. Isso se não forem distintos. Sendo distintos, eu teria a preocupação bem aqui de botar 9. Ó, né? Porque eu não poderia botar o 0, né? Mas aqui, por exemplo, ainda me sobraria o 9. Ó. Aí só depois 8. Isso a gente viu lá, mas isso aqui se fosse na questão, se eu estivesse falando de números, tá? Na construção de números. Isso aqui é construção de senhas, tá? Então a gente não pode esquecer desse detalhe, beleza? Vamos para a segunda? Vamos lá, você vai pausar o vídeo aí e tentar responder, ó. No estádio de futebol, existem 10 portões. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair deste estádio saindo por um portão diferente daquele que entrou? De quantas maneiras isso pode acontecer? Então você vai pensar só assim, ó. Você tem que ter ideia, vou deixar aqui de entrada, vou deixar assim, entrada, e você tem que ter ideia apenas de saída. Ó. É só disso que você tem que ter ideia. Então eu vou passar um tracinho aqui para entrada, vou botar aqui um tracinho para saída. Aí você tem que lembrar o seguinte, na hora de eu entrar, quantos portões estão à minha disposição? Olha aqui, ó, quantos portões estão à minha disposição? 10. Ó. 10 portões. Só que na hora que eu sair, eu não vou poder sair pelo portão que eu entrei. Ó, porque diz que ao sair tem que ser um portão diferente do que eu entrei. Então, aquele portão que eu entrei, eu não posso utilizar na hora da saída. Então, me sobra quantos portões? 9 portões. É isso, professor, é isso. Você tenta imaginar que eu vou construir aqui, ó, detalhadamente, para que você possa entender, tá? Você não tenha dúvida, ó. Vou botar aqui os 10 portões, que você possa entender, porque às vezes a pessoa sente a dificuldade. Então, vamos fazer aqui devagarzinho. Diagrama enquanto 3, 6, 7, 8, 9, 10 portões. Tá aqui. São 10 portões, ó. Certo? Aí imagina que você entrou por esse portão bem aqui, ó. Agora que você chega, você tem 10 portões, tá bem aqui, ó, à sua disposição.
Aí você entrou por esse bem aqui, ó, esse maiorzinho que eu fiz aqui. Você já sabe que se você entrou por ele, você não pode mais sair por ele. Beleza, quando você vai sair, quem é o único empecilho? Não é esse? Quantos sobram? 9. Aí você vem e faz isso, ó. 10 vezes 9. E 10 vezes 9 dá quanto? 90. Pronto, gente, acabou. É só isso a questão. Não tem mistério. Coisa mais fácil do mundo de resolver, tá? Coisa mais simples do mundo de fazer. Vamos agora para a próxima? Tem mais. Vamos lá. Olha só. O mesmo caso, a terceira questão é praticamente a mesma coisa. Tentem fazer. No zoológico de uma cidade hipotética, né, a área destinada aos leões tem 4 passagens diferentes que os levam à área descoberta para a área onde são colocados os alimentos. De quantas formas diferentes pode um leão ir até o local onde estão esses alimentos e voltar para a área descoberta sem passar pela passagem pela qual entrou? Então ele vai ter 4 passagens. Então você vai ver, aqui está a área. Ele tem 4 passagens. Vamos pensar aqui, eu vou desenhar aqui as 4 passagens. Né? 4 passagens. Você pode resolver rapidinho, mas eu vou mostrar aqui que é para não ter problema. 4 passagens. Aqui está a área de alimentos, vou botar assim, ó. E aqui está o leão. A pergunta diz assim, ó, de quantas formas diferentes pode um leão ir até o local onde estão os alimentos, ó, e voltar para a área descoberta, que é a área que ele está, sem passar pela passagem pela qual entrou. Então, digamos que ele, na hora que ele vai, quantas passagens ele tem? Vamos botar aqui, eu vou botar 2 tracinhos para apagar aqui, para fazer outro. Nós temos aqui 2 tracinhos. Aí a gente tem a hora que ele vai. Na hora que ele vai, quantas possibilidades ele tem? 4. Eu boto aqui, ó, 4. Aí digamos que ele foi por essa passagem. Chegou lá nos alimentos, ó. Veio por aqui, chegou. Na hora que ele for voltar, quantas passagens, já que ele não pode ir pela qual ele entrou? Quantas? 3. Pronto, gente, ó. 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é quanto? 12. Ó. Resolvido também, sem problema. Resposta, letra B. Eu não vejo dificuldade nenhuma, mas a gente tem que ir dando mais interpretações para a gente não correr risco de errar, né? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, vamos fazer mais uma? Ó, as placas antigas dos veículos eram formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos, ó, pares, e aí então tomar cuidado bem aqui, ó, sem repetição de algarismos, seria, bem aqui, gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Não vai vacilar aqui, tá? Por quê? Porque essas questões aqui dizem assim, a gente tem que ver que tem as letras, então vamos pensar aqui, vamos pensar primeiro nos tracinhos que envolvam as letras, tá bom? Vou botar aqui os tracinhos que envolvam as letras, que são esses 3 aqui, ó. Que você está vendo que são 3 letras, ó, 3 letras, seguidas de algarismos. Então eu vou botar aqui os 4 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, botei os tracinhos. Vamos agora analisar. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C. Você observa que a questão não diz que essas letras A, B e C não podem ser repetidas. Então, o que significa? Significa que aqui eu posso botar qualquer uma, o A, o B ou o C. Então, eu tenho quantas possibilidades? 3. Aqui também eu posso botar tanto A quanto o B quanto o C. Significa que eu também tenho 3. E aqui também eu posso botar o A, o B ou o C. Significa que eu também tenho 3. Tá aqui. Essa daqui, lembrando, é a minha área que envolve letras. Não vamos esquecer disso. Aí aqui, essa região aqui, já é região que envolvem algarismos. Não vamos esquecer disso. Essa região aqui já é a região que envolve algarismos. Então, o que a gente vai pensar? Aqui, ó, são algarismos que só podem ser pares. Vamos lembrar bem aqui quem são os algarismos.
pares que nós temos, ó, 0, 2, 4, 6 e quem? E 8. Esses são os algarismos pares que nós temos. Só que os algarismos pares são sem repetição. Então, para começar aqui, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Se eu já usei uma, eu posso botar aqui outra. No caso aqui, eu vou sobrar só quantas? 4. Que eu já usei uma. Aí, professor, eu posso botar o 0 aqui? Lembra que eu estou falando de placas. Ó. Placas. Eu não estou construindo números. É só número de placa aqui. Não é número, número. É número de placa. Então não tem problema nenhum o 0 aparecer aqui. Então, por exemplo, eu já usei um aqui, um número, sobrou quanto? Se eu já usei, por exemplo, o 0, sobrou 4. Se eu tiver colocado aqui o 2, já sobrou só quantas? 3. E aqui quantas? 2. Só sobra mais 2. Pronto, gente, ó. Multiplica todo mundo. Você só precisa multiplicar todo mundo. Porque é letra e algarismo, lembra? Toda vez que eu tiver o E, é multiplicação. Então aqui, ó, é 3 vezes 3 vezes 3. Aí bem aqui, se você for parar, já dá 27. Ó, 27. Deixar assim. Vou até botar de outra cor, para a gente poder entender o cálculo, tá? Pedindo. Aí bem aqui você já sabe que 3 vezes 3 aqui, ó, você já sabe que vai dar 27. 3 vezes 3 vezes 3, né? Aí se eu fizer aqui 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2 dá 120. Inclusive você pode multiplicar 27 vezes 120, você vai encontrar a resposta, que no caso é 3.240. Ou seja, a alternativa correta é a letra E de escola. Ou você poderia ter feito direto também, 3 vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, que não tinha problema. Então 3 vezes 6, vezes 20, vezes 27 também. Você poderia escolher a maneira que você precisa resolver. Mas o importante é você entender como essa questão é resolvida. Beleza? Tá aqui, letras, né? Ó, bem complexazinha, mas ela, se você já tiver entendido, você consegue. E aqui, algarismos, tá? E você percebe que a gente trabalha só com possibilidades, né? Então, existem possibilidades de fazer 3.240 placas com todas essas combinações. Beleza? Vamos lá. E para fechar aqui, mais uma questãozinha, né? Uma igreja tem 7 portas. De quantos modos distintos essa igreja poderá... Tá aqui, quantos modos distintos essa igreja poderá estar aberta? Gente, você tem que lembrar o seguinte. Uma igreja, se ela tem 7 portas, essa porta ela só tem duas situações. Ou ela vai estar aberta, ou ela vai estar o quê? Fechada. Só que você vai ter que colocar essas duas situações, ó, no caso, duas situações, que é aberta e fechada, você vai ter que botar para cada porta. Então, eu vou botar aqui, ó, para cada porta. São 7 portas, então são 7 traços. Ó. Tá? Você vai tomar cuidado. Então, essa porta aqui, ela pode estar o quê? Aberta ou fechada, então ela tem quantas possibilidades? 2. Essa daqui também, 2. Essa daqui também, 2. E assim sucessivamente. 2, 2 e 2. E depois, você vai só multiplicar todo mundo. Fazer a continha sem mistério. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. O indivíduo, quando ele descobre isso, ele já vem imediatamente para a letra B. Mas ele tem que parar para pensar um detalhe. De quantos modos distintos a igreja poderá estar aberta? Você tem que pensar que existe uma possibilidade, aqui que é a pegadinha da questão, existe uma possibilidade de todas essas portas estarem fechadas, nenhuma está aberta. Então,
eu tenho que subtrair essa possibilidade aqui, ó. Existe uma possibilidade de todas estarem fechadas. Então eu vou fazer isso, 128 menos 1, o resultado vai ser 127. Ou seja, a resposta, gente, é a letra A, viu? Toma muito cuidado com essa questão. Beleza? É isso, tá? Ficou aí para vocês. Eu deixo aqui uma mensagem, tá? Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então não esqueça disso. Para você passar, para você conseguir tudo que você deseja, você precisa desse verbo aqui, ó, dedicar, tá? Você precisa sempre se dedicar. Se você não se dedicar, não vai adiantar. Beleza? É isso. Eu vou agora aqui descompartilhar, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho. Deixa eu só ir aqui rapidinho. Captura de tela. Vou tirar daqui para a gente poder se ver e se despedir, né? Então é isso, gente. Olha, próxima aula, fatorial, assunto muito bom também para raciocínio lógico. Aguardo vocês. Se vocês gostarem, podem aí comentar, curtir, dizer aí no canal. Até a nossa próxima aula e tchau. Se cuidem.